Fala pessoal, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians vendeu ontem, de forma oficial, o atacante Wesley para o Al Nassr e o clube ficará com 70% do valor negociado, ou seja, dos 110 milhões de reais, o Corinthians ficará com 77 milhões. Ainda tem aquela dívida com o empresário. Vamos falar bastante sobre isso e também Corinthians e executivo de futebol foram denunciados no STJD, por ações no jogo contra o Juventude na última quinta-feira pela Copa do Brasil. E amanhã o Corinthians enfrenta o Flamengo na Neoquímica Arena, dia do aniversário de 114 anos do clube. Eu vou falar sobre isso e muito mais a partir de agora aqui no 12 em Campo. Seja bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na tarde deste sábado, dia 31 de agosto, e a gente começa falando aqui sobre a venda do atacante Wesley para o Al Nassr. Valores de 110 milhões, 20 milhões de dólares, 110 milhões de reais. O Corinthians conseguiu derrubar ontem 3 decisões judiciais, através do departamento jurídico, e liberou o atleta, apareceu no BID já o nome do atleta sendo desvinculado do Corinthians, e ele foi anunciado muito cedo ainda, pelo Al Nassr. O Corinthians só divulgou a venda no final da tarde, confirmou a venda no quase início da noite já, porque o Corinthians tinha que derrubar essas decisões que impediam a transferência do jogador, através dessas ações aí, desses bloqueios que existiam junto à CBF, determinados pela Justiça para que o clube não pudesse transferir o atleta. Bom, esse assunto foi resolvido através do departamento jurídico, o doutor Leonardo Pantaleão, que conseguiu derrubar essas decisões, 3 decisões judiciais, e o jogador foi anunciado oficialmente, o Corinthians confirmou a sua venda. Bom, 110 milhões de reais. Foi a princípio falado que o Corinthians ficaria com 60% deste valor, mas vamos fazer aqui a correção e informar o valor correto. O Corinthians terá direito a 70%. O Corinthians conseguiu diminuir um pouco o valor que era destinado ao atleta, ao Wesley, que tinha 30% de direito, sobre esses valores da venda. O Corinthians negociou isso, fica com 70% dos valores, ou seja, o Corinthians vai colocar no bolso 77 milhões de reais, 22 milhões de reais para o Wesley, para o jogador, e 11 milhões de reais para o empresário intermediador aí da negociação. Aí soma-se isso, vamos ter aí um valor de 20 milhões de dólares. Então o Corinthians ficará com 77 milhões de reais dessa venda. Se eu não estou enganado aqui, vai dar na faixa dos 13, quase 14 milhões de reais, tá? Dos 20 milhões de reais, o Corinthians terá direito aí a 13 milhões 700 e pouquinho, 725 mil reais aproximadamente, 25 mil dólares, 13 milhões 725 mil dólares aí aproximadamente pela venda do jogador. Se não é o ideal, de vida, mas pelo menos é um valor já acertado entre as partes. Então, Corinthians 77 milhões, Wesley 22 milhões e empresário 11 milhões. Se a conta estiver certa, ela fecha em 110 milhões de reais, tá bom? Bom, meus amigos, essa informação é oficial sobre a venda do atacante Wesley para a equipe do Al Nassr. E aí, você acha que é um valor razoável? 13 milhões e 725 mil dólares pelo jogador? Comenta aí. Bom, outro assunto importante, o Corinthians e o executivo de futebol, Fabinho Soldado, eles foram denunciados, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pelo STJD, e podem ser punidos aí, tanto o clube quanto o dirigente. O clube pelos sinalizadores, de volta os sinalizadores no finalzinho da partida, e o clube pode ser punido ali na questão de multa.
tá? A multa pode variar entre 10 e 100 mil reais, tá? O Juventude também foi denunciado e também pode sofrer uma punição aí do STJD. Já a questão do Fabinho Soldado foi relatado em súmula pelo árbitro da partida, o Paulo César Zanovelli, que o Fabinho Soldado disse a seguinte frase para ele: fica marcando faltinha, foi aí que saiu o gol do Juventude. Vocês são muito fracos, são caseiros, segundo palavras do Paulo César Zanovelli, árbitro da partida. Essas palavras teriam sido ditas pelo Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube. Tá? O Fabinho pode ser suspenso de 1 a 6 jogos ou de 15 a 180 dias. Ainda não há data para o julgamento desta ação, tá bom? Corinthians, lembrando, precisa vencer por 2 gols de diferença para eliminar o Juventude no tempo normal, no jogo de volta. Se empatar, quem classifica é o Juventude. Então, se o Corinthians vencer por 1 gol apenas de diferença, teremos mais uma decisão por pênaltis aí na Neoquímica Arena, e aí sim vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Bom, e amanhã na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrenta o Flamengo, um jogo marcado por muita expectativa, e também pelo aniversário do clube, né? O Corinthians completa amanhã 114 anos de fundação, de existência, de glórias, de alegrias. Claro que o momento eles não têm nem glórias e nem alegrias, né? Mas uma vitória contra o Flamengo amanhã, pelo menos a alegria devolverá ao torcedor. Várias ações estão sendo programadas para a Neoquímica Arena amanhã, com mosaicos, festas, enfim, várias ações, né, do departamento de marketing também, de algumas torcidas organizadas, para que se comemore o aniversário do clube e também, evidentemente, que se motive, que se dê uma força ou energia maior aos atletas dentro de campo. Lembrando que o Flamengo não terá aí pelo menos 7 dos seus principais jogadores, e aí eu estou falando de Arrascaeta, de Gabigol, de Pedro, de Nicolas de la Cruz, de Michael, Everton Cebolinha, Matias Vinha. Esses jogadores estão fora dessa partida. Por outro lado, Flamengo ter a estreia aí do Alcaraz, Carlos Alcaraz, meia de 21 anos de idade, argentino, bom jogador, que já está regularizado e poderá enfrentar o Corinthians. O Alexandro também já está regularizado, mas a tendência é que não comece, pelo menos entre os titulares, e não sabe ainda nem se ele virá para São Paulo. Já o Corinthians terá à disposição o Ramon Dias, todo o seu elenco, basicamente, né, os jogadores que enfrentaram o Juventude ali, sem nenhuma alteração, fora mesmo Alex Santana, que continua se recuperando daquele problema, daquela lesão grave que ele teve, lesão de grau 3, né, e a previsão aí é só final de outubro, início de novembro, a volta do Alex Santana. Mas o Corinthians, em tese, terá o seu elenco à disposição do Ramon Dias, e aí ele deve escalar, claro, o time que ele entende ser o mais forte para esta partida. E o time mais forte, imagino que seja com o Hugo Souza no gol. Ele deve jogar, não tem ainda ideia, né, se ele jogará com 2 ou 3 zagueiros, mas Matheus Bidu pelo lado esquerdo, eu acho que o Mateuzinho pela ala direita, Garro, Coronado, tem Thales Magno, tem o José Martínez, tem o Hernandes, né? Héctor Hernandes, o atacante, enfim, todos os jogadores aí à disposição do Ramon Dias para esse grande jogo entre Corinthians e Flamengo amanhã, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. Mas às 9 da noite a gente já vai ter uma ideia melhor de quem treinou e qual o provável time, aí sim certinho, com um campinho aqui para você. Legal? Se você gostou do conteúdo, é claro, deixa o like, se inscreva aqui no canal e eu te espero 9 da noite aqui no 12 em Campo. Valeu? Um grande abraço a todos e até mais tarde. Tchau.